Mais uma vez, estamos aqui para falar sobre a série do 0 aos 10 mil, uma série que eu venho fazendo para mostrar que todo mundo pode investir, mesmo começando com pouco dinheiro e chegar aos 10 mil reais. Então, para você parar de desculpas e ver como está a evolução da minha carteira pública de investimento, para mostrar para vocês isso e desmistificar isso, principalmente no meu Nordeste, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias, esse é o canal Finanças em Dias, simbora pra vinheta. Na série de hoje a gente vai mostrar como que tá o andamento da nossa carteira no mês de janeiro, né, que já passou, a gente tá gravando aqui dia 6 de fevereiro. Então, para ver quanto que a gente recebeu de dividendos, é o primeiro fator que a gente vai observar aqui. Mas antes, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, como também ativar essas notificações, porque aí você não perde os conteúdos semanais que eu faço aqui. Inclusive, para todos vocês que ainda não sabem, todas as quintas-feiras eu estou fazendo lives com conteúdo sensacional e alguns deles inclusive não irão ficar gravados, então é muito importante você ativar o sino para não perder esses conteúdos. Então vamos ver aqui na minha tela quanto que eu recebi de dividendos no mês de janeiro. Então como vocês podem ver aqui, né, a gente começou a receber os primeiros proventos, os primeiros dividendos, que é aquela parcela do lucro, lá no mês de setembro. A gente começou essa carteira pública no mês de outubro. E olha essa evolução do recebimento de lucro ao longo do tempo da nossa carteira do 0 aos 10 mil. Olha que escadinha maravilhosa. E essa é a estratégia que vocês têm que utilizar, ou uma das estratégias que vocês têm que utilizar nos seus investimentos. Então a gente pode observar que no mês de janeiro a gente recebeu R$1,70. Para quem começou com 18 centavos lá em setembro e agora em janeiro de 2021 está recebendo R$1,70, essa exponencialidade foi muito grande. E à medida que você vai investir no seu dinheiro, essa bola de neve do bem, ela vai acontecendo. E aí, vamos observar aqui uma outra coisa. Então, quando a gente vai para a aba de rendimentos recebidos, que também pode ser chamado de proventos, é válido salientar que um dividendo recebido, ele é um provento, mas nem todo provento ele é um dividendo, porque também tem outros tipos de remunerações, como o juros sobre capital próprio. E aí eu quero detalhar para vocês de que a gente recebeu esses R$1,70. Então, até na série anterior a gente tinha visto que tínhamos recebido 30 centavos da Itaúsa. E agora a gente pode observar que os fundos imobiliários foram os que mais pagaram para mim aqui, para que eu tivesse esse rendimento mensal através de dividendos. O primeiro deles que pagou mais foi o HFOF11, né, que é um fundo de fundos, e o segundo foi o XPML11, inclusive o primeiro investimento que a gente fez aqui dessa nossa série. Então, 67 centavos. Eu me lembro bem que nessa época que a gente investiu nesse fundo imobiliário, que é o fundo imobiliário de shopping, não estava tendo a distribuição de rendimentos, a distribuição de aluguéis, mas eu observava como um potencial bom investimento, porque o retorno da distribuição de dividendos iriam se normalizar. Então agora já estamos recebendo 67 centavos, também mais do que quadruplicou esse valor aí que a gente tem recebido. Então, se a gente for somar, dá R$1,72, e nas ações a gente já vê que tem provisionado aqui, né? Teríamos que ver quando que vai haver esse pagamento, mas para receber R$4,15 da Sanepar. E falando em Sanepar, que foi muito comentada nesses últimos dias aí, em virtude de uma confusão, de um conflito que teve entre a agência reguladora lá do estado do Paraná, que faz justamente o reajuste tarifário para o fornecimento de água e o tratamento de esgoto da Sanepar, e isso fez com que nesses últimos dias as ações caíssem mais de 20%, né? Aproximadamente em 20%, estando num patamar inclusive de preço menor ou quase igual ao que foi vivenciado no ano de 2020, né? Ali em meados de março, né? No auge da pandemia, em virtude da situação que a gente estava vivenciando naquele momento. Então, diante dessa situação, muitas pessoas têm se questionado se realmente ainda vale a pena investir em Sanepar, e como eu tenho essas ações aqui na minha carteira, eu queria fazer
um ponto a ponto com vocês, um pouco dessa filosofia, desse racional, para que vocês possam ter um entendimento melhor. A primeira coisa é que esse conflito entre a AGEPAR e a Sanepar, ela vem de longas datas. Vem de muito tempo esse conflito. Então, para quem investe nessa empresa, é importante que você tenha esse dimensionamento, que isso vai existir ao longo do tempo. Mas a ideia é que se você está investindo para o longo prazo, é que a empresa seja suficiente para além desses conflitos que acaba havendo e deturpando também um pouco da governança corporativa dessa empresa. E a gente sabe que como a companhia de fornecimento de água e esgoto, tratamento de esgoto, ela também tem uma regulação do governo. Mas aí as pessoas têm falado muito da questão do risco do governo, mas esse problema que está passando é um risco regulatório. Tem ambos os riscos, O risco governamental e o risco regulatório. Então, com base nesse risco regulatório que vem causando toda essa situação. Para mim, que observo um horizonte de tempo muito maior, principalmente em relação aos meus investimentos que são para o longo prazo, eu observo como uma oportunidade para fazer novos investimentos, porque se eu fosse comparar, por exemplo, que um arroz que eu costumo comer, lógico que é um comparativo um pouco hipotético para que vocês tenham um entendimento, mas um arroz ele custa R$5 e agora ele está custando R$2 e é o mesmo arroz, a própria eficiência da empresa continua a mesma, basta você observar, por mais que tenha todas essas turbulências, a receita da empresa é crescente, o lucro da empresa é crescente, a diminuição de custo da empresa é crescente. Isso dá para mim um entendimento que está tendo eficiência na empresa mesmo com todas essas situações. Então, no longo prazo, se essa eficiência continua, a tendência é que se perpetue essa continuidade que já tem acontecido na qualidade da Sanepar. E se a gente for comparar, inclusive, com as outras empresas de saneamento básico, a Sanepar é uma das que tem maior eficiência. Até mesmo a distribuição de lucros, a Sanepar é uma das que distribui menos parte do seu lucro. Então ela tem capacidade, inclusive, de aumentar muito mais o seu lucro para se igualar com as empresas concorrentes do setor e mesmo assim não afetar a eficiência da empresa. Então isso para mim é o que dá uma margem de segurança, mas tem esse risco. Se você não está suscetível a correr esse risco, não invista nessa empresa. Até porque aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Apenas um conteúdo educacional para mostrar para você que você pode começar a investir com pouco dinheiro. E você tem que entender como que a empresa ganha dinheiro. No caso da Sanepar, ela tem 3 frentes principais de ganhar dinheiro. A primeira delas é a expansão da área de atuação. Então, cada vez mais que ela estiver presente em mais cidades fornecendo água e tratamento de esgoto, mais ela vai ganhar dinheiro. A gente observa também que lá no estado do Paraná está tendo uma crise hídrica, então ela foi obrigada a dizer para toda a sociedade que ela precisava reduzir a quantidade de água que está utilizando. Então, se ela ganha com o fornecimento de água e ela fala para a sociedade que ela precisa reduzir a quantidade de água utilizada, isso vai reduzir a receita. Tem reservatórios lá ainda, dos 5 principais que a Sanepar tem, que ainda estão com 30% do sua capacidade. Então, isso indica que ainda está sendo um ponto de relevância para a queda da receita da Sanepar. E a segunda forma de receita é justamente com o aumento de consumo. E com base nessa crise hídrica, isso foi afetado. E a terceira forma da Sanepar ganhar dinheiro é através do reajuste tarifário, que foi justamente todo esse caso que acabou sendo conturbado. Porque costumeiramente esse reajuste tarifário ele é feito por um indicador de inflação, só que esse indicador de inflação foi reajustado por outro indicador de inflação. E esse outro indicador de inflação, ele teve um índice menor. O que significaria esse índice? Vamos supor que esse indicador passado de medir a inflação foi de 20%. E o novo, que de uma hora para outra a AGEPAR decidiu assumir como um termo basilar para reajustar a tarifa, foi um outro que teve um reajuste de apenas 5%. Então, com base nisso, se iria ter um reajuste de 20% e passou para 5%, logicamente que isso é visto negativamente
por todos os investidores e o mercado como um todo, mas tenha ciência da filosofia do porquê que você está investindo nessa empresa e a sua estratégia de investimento. E foi pensando justamente nisso que eu decidi fazer mais investimento na Sanepar na carteira do 0 aos 10 mil, colocando mais 8 ações da Sanepar e também fiz um novo investimento, mas esse novo investimento foi apenas uma empresa que eu já tinha, que era a Alupar, empresa de transmissão de energia elétrica, ou dos subsetores dentro do setor de energia elétrica mais seguros que se tem. Então eu inseri mais 2 ações da Alupar, que é a empresa de transmissão de energia elétrica. É um setor mais defensivo, saudável e consistente, que você pode fazer uma análise dentro do setor de energia elétrica. E também dentro desse sentido, a gente finaliza a nossa carteira do 0 aos 10 mil com R$ 1.224,25. Passamos aí, já chegamos a 12% da nossa meta e eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar aos R$ 10 mil. Então se você está nessa caminhada também, comenta aqui nesse vídeo, hashtag rumo aos 10k, hashtag eu acredito, porque assim a gente aumenta esse movimento para que desmistifique que com pouco dinheiro você não consegue começar a investir. Chama também aquelas pessoas que estão ao teu redor, porque assim vocês fazem uma caminhada juntos e juntos se transformam um ambiente muito melhor ao teu redor. Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau!